Eu recorro a ti, a tua intercessão. Não sei viver sem teus cuidados de amor. Eu recorro a ti, a tua intercessão. Não sei viver sem teus cuidados de amor. Salve Maria, cante, doce rainha, sacrário do amor. És mãe do meu Senhor e minha. Salve Maria, Salve Maria, doce rainha, doce rainha, sacrário do amor. És mãe do meu Senhor e minha. Sacrário do amor, és mãe do meu Senhor e minha. Retornar a essa comunidade, Jesus, Maria e José, para juntos compartilharmos da graça, da bondade e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Eu aprendi com Dom Cristiano, um monge beneditino, que Deus nunca reúne um povo à toa. Que todas as vezes que Deus reúne um povo, é porque Deus tem propósito na vida desse povo. E se nós estamos aqui, é porque nós somos o alvo de Deus nessa noite. A nossa casa é o alvo de Deus nessa noite. E que nós possamos se submeter à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus, para que nós possamos glorificar o nome dEle. Amém, irmãos? Quero convidar você a tomar um texto comigo que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Quem tem a Bíblia Média da Ave Maria, a página é 1461. A minha é da Ave Maria, mas com 56 anos, se a letra não for bem grande, eu não enxergo. Então, quem tem a Bíblia Média da Ave Maria, a página é 1461. E no início desse seminário sobre a família, quero bem dizer a Deus por tudo aquilo que Deus trouxe ao coração da irmã que estava ministrando aqui, porque nós precisamos compreender que nós precisamos declarar as verdades de Deus a partir do que ela é, e não a partir de como as coisas estão. Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa casa e passamos por situações difíceis, enfrentamos momentos de crises, e aí quando nós ouvimos alguém falar assim, proclama que a sua casa é uma bênção, que a sua família é uma bênção, você só olha para aquilo que está acontecendo. E não é como está, é como é. E toda a nossa casa é uma bênção. Amém, irmãos? Independente de como está, ela é uma bênção, porque Deus está lá. E isso tem que ser uma certeza no nosso coração. Isso não pode ser uma coisa, será, meu Deus? Não, é. Porque Deus é. E quando nós entendemos isso, irmão, nós vemos o agir e a transformação de Deus. Independente daquilo que os nossos olhos estejam vendo, a certeza é do que é. E o que é o que Deus estabeleceu. Amém? Então eu convido você a compartilhar comigo desse texto. E juntos nós permitimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo ajude a cada um de nós, a começar por mim que estou aqui. Toda vez que Deus nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho, e agora em novembro faz 30 anos que eu prego o Evangelho. Agora é interessante que todas as vezes que nós pregamos o Evangelho, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então o primeiro endereçado a esta palavra sou eu. Por isso, irmão, compreenda. Por isso, permita que esse Espírito que foi ministrado aqui,
E Dom Cristiano nos ensinou uma coisa: quando nós entramos num ambiente de graça, aonde a graça é ministrada, o nível da nossa responsabilidade aumenta. Então, nesse ambiente gracioso que eu e você entramos, a nossa responsabilidade aumentou. Amém, irmãos? Por isso, permita que esse Espírito fale ao seu coração e acompanhe comigo. Romanos 11, verso 33 e seguintes. Ó abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência em Deus, quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem jamais foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Verso 36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória por toda a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Convido você a aplaudir porque é para você essa palavra. Amado irmão, amada irmã, bendito seja Deus que a comunidade propõe a nós estas reflexões, essas realidades, essas continuidades da palavra, essas séries de pregação, e nesse sentido, principalmente quando se trata de família. E eu queria convidar você a permitir que essa palavra trouxesse paz e entendimento para você. Porque é interessante que quando o apóstolo Paulo começa aqui, ele narra no verso 33, ele diz assim: ó abismo de riqueza, sabedoria e ciência de Deus, quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Paulo está declarando a grandeza de Deus. Paulo está declarando a majestade de Deus, a soberania de Deus. Um Deus que ele não é compreendido, um Deus que não é explicado, é um Deus que deve ser adorado. Agora, irmãos, nós precisamos compreender a realidade que esse Deus é e a que nós somos. Por isso nós precisamos compreender que quando Deus foi fazer o mundo, Deus usou um único verbo, a palavra haja. Deus disse assim: haja luz, e a luz estava lá. Deus disse: haja o firmamento, e o firmamento estava lá. Durante 1, 2, 3, 4 dias, Deus usou um único verbo: haja, 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 e tudo foi acontecendo. Mas no 6º dia, Deus muda o verbo, e ao invés de falar haja, Deus fala façamos. E para fazer coisas, Deus usou a boca, mas para fazer o homem, Deus usou a mão. Deus tocou. Deus é relacional. Por isso que Deus é família. O propósito de Deus nunca foi o casamento, o propósito de Deus nunca foi o homem e a mulher, o propósito de Deus sempre foi e será a família. Por isso nós precisamos entender qual é o propósito eterno de Deus para a família, para que nós possamos viver em paz, gozo e alegria. Agora, irmãos, Deus olha e muda o verbo e diz assim, ó: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja, Deus nos fez parecido com Ele. E é interessante, irmãos, que quando Deus foi fazer o homem, já tinha ouro, já tinha prata, já tinha ferro, já tinha madeira nobre, já tinha metais. E Deus não escolheu nada disso para fazer o homem. Deus escolhe uma matéria-prima frágil, chamada barro, para fazer o homem e a mulher. Então nós precisamos entender que a nossa matéria-prima, que a nossa essência é frágil. E cada um de nós somos homens e mulheres frágeis. A vida humana, a vida do homem, a vida da mulher sobre a terra é de fragilidade. Veja, esse homem frágil é fraco, pecador e cheio de defeito. Amém, irmão? É nós. Amém, irmão? Então veja, eu sou um homem fraco, pecador e cheio de defeito. Casei com uma mulher fraca, pecadora e cheia de defeito. Geramos 4 filhos. Pensa numa casa onde todo mundo é fraco, pecador e cheio de defeito. É um balaio de gato. Perceba, para que nós possamos entender, irmãos,
Que muitas vezes nós não compreendemos as coisas, nós olhamos as realidades e achamos que está acontecendo algo. Não, nós somos fracos, a começar por mim, que sou pai, que sou esposo, eu sou um homem cheio de defeito, eu sou um homem cheio de fragilidade. Então por isso nós precisamos de quem, irmão? De Deus. E é interessante, irmão, que quando Deus fez o universo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, tranquilo. Sexto dia Deus fez o homem e a mulher. No sétimo dia, diz a Bíblia que Deus foi fazer o que, irmãos? Descansar. Porque gente dá canseira. Amém, irmão? O universo não cansou Deus. Bastou Deus fazer um homem e uma mulher e colocar um homem e uma mulher na terra que Deus ficou esgotado. Nós precisamos entender as coisas a partir da origem. Porque muitas vezes, irmão, nós olhamos para nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós queremos encontrar nelas o que elas não têm. E nós se frustramos com isso. Por isso, nesse início desse seminário, esse texto é pertinente a nós, que Paulo fala: ó abismo de riqueza, de sabedoria, de ciência, quão impenetráveis são os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento de Deus? Veja, nós queremos lógica, nós queremos explicação para tudo, sim ou não, irmão? Quando nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos falando: por que, meu Deus? Ô Senhor, por que, meu Deus? Veja, irmãos, quando nós se submetemos a Deus, quando nós se entregamos verdadeiramente a Deus, nós somos pacificados. Independente do momento, independente da realidade a qual nós enfrentamos, nós somos o quê? Pacificados. Nós precisamos compreender a grandeza de Deus e a pequenez humana, a fragilidade humana. A minha casa, a sua casa, a matéria-prima que nos compõe é frágil. O homem, a mulher é um ser frágil. Marido, esposa, pai, mãe, filhos, frágeis. E nessa fragilidade nós se machucamos. E nessa fragilidade nós se ferimos. Mas veja, que Deus fez o homem e a mulher e coloca o homem e a mulher num jardim. Interessante que Deus deu princípios para o homem e para a mulher. E qual foi o princípio que Deus deu? Você precisa cultivar e guardar. É interessante que diz que quando, em um determinado momento, o Adão se separa da Eva, a serpente entra no jardim de Deus. Então significa que um dos princípios já tinha sido quebrado. O homem não guardou o jardim. Então, quando o homem não guarda o jardim, o mal entra. E da mesma forma que Deus falou no jardim, o mal também falou. E é interessante que o que aconteceu? A mulher, criatura de Deus, acreditou no mal e não no bem. E você conhece a história de um jardim. A vida da família virou uma floresta. Onde aconteceu o primeiro homicídio da face da terra, irmãos? Num bar? Num ponto de droga? Onde aconteceu o primeiro homicídio da face da terra? Numa família. Um irmão matou o outro irmão. Por quê? Porque um princípio foi quebrado. Então, quando o princípio é quebrado, os conflitos vêm. Quando os princípios são quebrados, porque vivemos em crise, porque o mundo está em crise, porque a sociedade está em crise, porque quebra princípios. E princípios que Deus estabeleceu não pode ser quebrado, precisa ser vivido. E a família é um princípio estabelecido por Deus. Por isso Paulo está dizendo, olha, é um abismo de riqueza, é uma ciência, são impenetráveis os seus juízos, inexploráveis os seus caminhos. Quem pode compreender o pensamento do Senhor? Quem pode entender Deus? Quem pode definir Deus? Ninguém. Porque nós somos criaturas dele, nós somos criados por ele, nós somos filhos dele. E aí, irmãos, é interessante que vai dizer assim, ó: quem lhe deu primeiro para que lhe seja retribuído? Aí o verso 36, que é a chave para nós compartilharmos nessa noite, começa dizendo assim, ó: dele. Tudo é dele.
Então veja, eu e você, eu vejo aqui casais, homens e mulheres. Veja, irmãos, nós precisamos entender a nossa origem. Para entender o propósito de Deus para as famílias, nós precisamos entender a nossa origem. Um homem que está aqui, uma mulher que está aqui, contribui com um espermatozoide, com um óvulo, matéria-prima corruptível, barro. É Deus do alto céu que manda a vida para essa realidade. Então a vida que cada um de nós carregamos aqui, ela é eterna, porque ela vem de Deus. A origem não é o ventre da nossa mãe, a origem é a eternidade. É de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos. Por isso que são impenetráveis, por isso que são insondáveis os caminhos do Senhor. Nós estamos perdendo a nossa identidade, e a nossa identidade é eterna. Deus nos criou para a eternidade. A doutrina da igreja vai dizer assim no catecismo, no parágrafo 27, que Deus criou o homem. Deus criou o homem. E para ele, Deus criou o homem para ele. Nós somos criados para a glória de Deus. Amém, irmão? A sua família, a minha família, nós somos criados para a glória de Deus. E aí Paulo diz assim, ó, dele, é dele. Por isso nós temos que ter convicção, a nossa família é dele. Os nossos filhos é dele. Veja, aí você olha como está. Aí você fala, como pode ser dele se está desse jeito? Veja, irmãos, é pelo que Deus disse, não pelo que está acontecendo. Amém, irmão? Nós muitas vezes temos, dizemos, o nosso juízo é a partir de como está, e não de como Deus disse. O que o anjo disse para Nossa Senhora? Olha, você vai gerar um bebê. E que Nossa Senhora falou para o anjo? Mas como isso se fará se eu não conheço o homem? O anjo falou, não, fica tranquilo, isso é obra de quem? De Deus, é dele, não é de você. O anjo vem falar com São José. Fala, José, fica tranquilo. O que está gerado na Maria é obra de Deus. Veja, dele, irmãos, nós temos que ter convicção. A minha casa é dele, o meu trabalho é dele, a minha vida é dele. Nós, enquanto família, precisamos proclamar isso. E proclamar com o coração, e proclamar crendo que é, independente de como está. Porque se você olhar para como está, você não vai acreditar no que é. E esse é o nosso problema. A gente olha, o meu filho mais velho tem uma lesão cerebral. Ele tem um tumor de alta complexidade no cérebro e que causa várias realidades para ele. De fala, de movimento. Eu pergunto para você, meu filho é um doente, sim ou não? Sim ou não? Não tenha medo de responder, sim ou não? Sim ou não? E aí, irmãos? Veja, quando nós olhamos para uma realidade assim, nós falamos, ele é um doente, sim ou não, irmão? Não, ele não é, ele está. Veja, nós já definimos as coisas. Ele está com uma enfermidade, ele não é uma enfermidade. Ele está com uma enfermidade, ele não é. De repente é um vício. Então você fala, ele é viciado. Não, ele está viciado. De repente é uma situação de desregrada. Ele está nessa situação. Ele não é isso. Quando nós não temos convicção, é dele. Nós se dobramos para como está. Nós se curvamos para a realidade que está. E esquecemos que é dele. É dele, é do Senhor. A minha casa, a sua casa é dele. Aí você vai falar, mas olha como está. Independente de como está, creia, é dele. É do Senhor. Aí o apóstolo Paulo continua, dele, por ele. É por ele que nós estamos aqui, irmãos. É por ele. Se não fosse o Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Eu completo 26 anos de casado, 4 filhos. É pelo Senhor, irmãos. Não é por nós. É por Deus. Mas nós vamos perdendo essas convicções.
Por quê? Por causa das coisas que estão acontecendo. Por causa das realidades que nós estamos vivendo. Então, todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu não vejo uma enfermidade, eu vejo um filho. Eu não olho para o meu filho pela medicina, desde o dia que ele nasceu, ele já tinha prazo de validade. Olha, esse menino não vai viver 1 ano. Olha, esse menino não chega aos 10. Olha, esse menino, ele fez 25 anos. Veja, irmãos, porque é dele, é por ele, é pelo Senhor. Agora, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos esquecendo isso e estamos se entregando às realidades que está. E o que está no tempo, irmão, sofre a realidade do tempo. Deus não está na linha do tempo, Deus está na linha da eternidade. Agora, irmão, o que está na linha do tempo sofre o que é próprio do tempo. Está fazendo o que agora? Chovendo. Então, se nós sairmos do tempo, nós vamos o que, irmãos? Se molhar. Porque é próprio do tempo. Veja, e nós não compreendemos isso. E aí nós acabamos olhando para a nossa vida como está. Está chovendo, mas logo, logo pode o quê? Parar de chover. Veja, irmãos, preste bem atenção. O apóstolo Paulo chama a mim, a você, a nós termos consciência. É dele, por ele e o que, irmão? Para ele. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus que nós temos filhos. É para a glória de Deus que nós trabalhamos. É para a glória de Deus que nós nos reunimos para glorificar a Deus neste lugar. Agora, qual que é o nosso problema? É deixar com que essas verdades eternas de Deus caia verdadeiramente em nosso coração e na nossa mente. Porque nós estamos sendo consumidos pela realidade de como está. Então, você está enfrentando um processo de enfermidade. Você está sendo consumido por ele. Vou dar um exemplo para você. Há 31 anos atrás eu sofri um acidente de moto. Eu perdi parte da minha perna esquerda. Dá uma olhadinha para você ver. Só essa parte de baixo. Então quando eu olho para essa realidade aqui, eu lembro que doeu, sim ou não? Sim ou não? Não, senhor, eu vejo que sarou. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Veja, irmãos, a forma que nós olhamos para as coisas. Você vê uma cicatriz ou uma ferida? O que você viu na minha perna? Uma cicatriz ou uma ferida, irmão? Então cicatriz é sinal do que eu venci. Sim ou não? Não é sinal de que isso me derrotou. O grande problema é como nós olhamos para a vida. O grande problema é como nós olhamos para o nosso casamento. Como nós olhamos para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Preste bem atenção, dele, por ele, para ele, todas as coisas. Então nós temos que olhar sempre na perspectiva daquilo que é o eterno, não temporal. O grande problema é que nós temos dificuldade nisso. Nós estamos sendo consumidos pela realidade do tempo como está. E esquecemos de como é. Dele, por ele e para ele. Amado irmão, amada irmã, veja. A ferida me remete à dor. A cicatriz me remete ao quê? À cura. Imagine Jesus. Pense comigo, Jesus. A Bíblia diz em João 5 que tinha um homem paralítico há 38 anos, Vanilson, num tanque esperando a água balançar para quem pular primeiro e ser curado. Jesus entra lá, olha para o cara, fala para o cara assim: ô meu irmão, tudo bem, Pai de Cristo? Ele: amém. Você quer ser curado? Aí ele fala: você vai me ajudar? Porque toda vez que eu tento, chega alguém na minha frente e fala: não vou ajudar você em nada. Eu estou perguntando para você: você quer ser curado? Ele falou: querer eu quero, né? Mas eu não tenho quem me leva lá. Você me leva lá, eu falo: rapaz, eu não vou mover você daí. A pergunta é: você quer ser curado? Aquele homem só conseguia enxergar como tudo estava. Ele não conseguia enxergar que quem estava diante dos olhos dele. Esse tem sido o nosso problema. Nós estamos na presença de Deus, sim ou não? Hoje é dia de todos os santos. Nós estamos debaixo da intercessão da Virgem Maria, sim ou não? Nós não conseguimos enxergar o lugar que nós estamos. Nós só conseguimos enxergar a situação que a gente está. E por isso que a gente não crê naquilo que é. Aí Jesus fala para ele assim: rapaz, faz o seguinte.
levanta, pega o seu leito e sai fora daqui. Vou fazer uma pergunta para você, paralítico levanta, irmão? Fala para mim, paralítico levanta, Vanilson? Não. Jesus não falou assim, ó, Pai, eu peço agora que venha uma virtude do Espírito Santo e cure esse homem. Não, Jesus não falou nada disso. Ele falou, levanta. Porque quem é está falando para você levantar. Quem é está falando com você, levanta. Ele acabou de abrir mão daquilo que ele estava para crer naquilo que é. E quando a gente abre mão do estar para aquilo que é, as coisas acontecem. Na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, independente do que for. Independente da realidade. Ó, o diagnóstico é esse. Está assim, mas quem é falou outra coisa. E é nisso que nós cremos. O diagnóstico que nós tínhamos é que o nosso filho tinha 1 ano de vida. Que ele não ia andar, andou. Que ele não ia falar, falou. Que ele não ia escrever, escreve. Por quê, irmãos? Porque quem é mais do que o que está. Agora, qual que é a dificuldade? Aquele homem olha para Jesus e fala, então, o negócio como é que é? Pega o seu leito. Ele levanta, irmão. Pega o leito. E Deus fala, sai fora daqui. E ele sai daquele lugar. E a Bíblia diz que naquele lugar jazia uma multidão de doentes. Então veja, aquele lugar estava a enfermidade. Quem falou para ele, sai daí. E ele saiu daquele lugar e foi para o lugar que Deus tinha preparado para ele. Quero convidar você nessa noite, no início desse seminário, a entender definitivamente que o que é maior do que como está. E toda vez que você for proclamar que a sua família é uma bênção, proclame porque é. Não olhe para como está. Bem como a irmã profetizou aqui, ministrando. Não olhe para como está. Proclame porque é bênção, porque Deus abençoou. E o que Deus abençoou, nada pode amaldiçoar, nada. Nada, irmãos. Dele. Eu já tenho convicção, é dele. Por ele e por fim, para ele. A nossa casa, a nossa vida, é tudo para a glória de Deus. É nisso que nós devemos crer. Independente de como está. Porque como está, sempre vai sofrer alterações. Amém, irmão? Está chovendo. Mas logo, logo vai parar de chover. Está de noite, mas logo, logo vai estar como, irmão? De dia. É assim que é a vida. Mas a gente se prendeu no estar. E deixamos de lado o que é. Por isso que estamos fragilizados. Por isso que estamos desanimados. Por isso que quando um pai tem um filho envolvido com qualquer realidade, ele fala, meu filho é isso. Não, seu filho não é isso. Seu filho está isso. O que o seu filho é, bênção. 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 Esses dias uma irmã me procura e pega o celular dela e fala, irmão, ora para o meu filho. E a foto que ela me mostrou, um rapaz completamente desfigurado. Não tinha aparência humana. Aí ela falou, meu filho é... Aí eu falei, irmã, eu posso orar por você primeiro? Ela, mas por quê? Eu falei, você tem certeza que o seu filho é isso? Ela falou, irmão, ele se perdeu. Eu falei, não, irmã, o seu filho está isso. Ele não é isso. Se você não consegue enxergar o seu filho como ele é, você nunca vai tirar ele de como ele está. Se você não conseguir enxergar como ele é, você nunca vai conseguir tirar ele de como ele está. Porque como ele está se tornou uma verdade e não é. E aquela mulher começou a chorar e falou, eu não consigo, irmão. Há anos que eu não consigo ver mais como ele é. Falei, então a primeira coisa que eu quero pedir para você, tire essa foto desse celular. Porque isso só faz deprimir você. Você está deprimida de tanto olhar para a realidade que ele está. E isso fez você esquecer o que ele é. Se você tem uma foto dele quando ele foi batizado, quando ele era uma criança, coloque essa foto. E comece a dizer, é o que ele é, Senhor. É o que o meu filho é, não como ele está. Irmãos, eu quero concluir essa noite com você, que inicia esse seminário da família dizendo que a família é propósito de Deus.
E se é propósito de Deus, o mal não pode tocar no propósito de Deus. O que acontece? Então, por que essas coisas acontecem? É porque nós quebramos princípios. E quando nós quebramos princípios, nós demos permissão. E uma vez que nós damos permissão, aí o mal pode agir. Então que nessa noite, nesse início de seminário, nós possamos ser guardiões dos princípios de Deus para a nossa casa, para a nossa família. E nós vamos contemplar o que a nossa família é, bênção. O que o nosso casamento é bênção. Talvez seu esposo não esteja aqui, sua esposa não esteja aqui, seus filhos não estejam aqui, mas é bênção, irmão. É bênção, irmã. E quem tem que proclamar isso? Você. Quem tem que crer nisso? Você. Ninguém mais tem que crer. Você fala, todos falam, minha família é uma bênção. O cara fala, mas rapaz, seu filho está aí perdido, sua mulher. Eu falo, não, rapaz, é os seus olhos. Aos seus olhos, aos meus olhos, minha família é bênção. É pelo que é. Você só está vendo o que está. O que é, eu tenho convicção. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, meus irmãos? Não perca isso. Não perca isso. Guarde no fundo do seu coração. Todas as vezes que você tiver dificuldade dele, por ele e para ele. É o meu filho, é minha esposa, é o meu trabalho, é a minha casa, é tudo que tenho, é tudo que sou. Amém, meus irmãos? Convido você a ficar de pé. É interessante, irmãos. Hoje não, mas quando eu fazia o tratamento do meu filho no Itaci, no Instituto do Câncer, eu tive uma experiência lá. Um menino, que ele tinha um câncer no rosto. E ele não tinha um molho, não tinha parte do nariz e parte da boca, era um buraco. E entrou o casal, um homem e uma mulher, segurando aquela criança, e olhava para aquele menino e sorria. E aquele menino fazia um som. E quando ele fazia o som, o casal sorria. De repente, irmã, chega uma enfermeira perto de mim e fala assim, o senhor está passando mal, moço? Eu falei, eu? Ela falou, é. Eu falei, por quê? O senhor está branco. Eu falei, então eu estou. Não estou passando mal. Estou branco, estou passando mal. Ela falou, calma, procura não olhar para ele. Eu falei, normal, moça, porque aquele menino tem no rosto, o meu filho tem escondido no cérebro. Ela falou assim, o senhor quer um copo d'água? Eu falei, eu quero. Ela deu um copo d'água, irmão. Eu falei, não, agora por que eu estou passando mal? Aparecendo, eu estava tocando pandeiro. Terminou a consulta, o menino entrou, eu passei com meu filho e vindo embora eu tive uma crise de choro. Eu parei o carro no acostamento e comecei a chorar desesperadamente, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, com o meu coração, por causa daquele menino. E Deus, assim, de uma forma muito serena, falou ao meu coração assim, você está assim não é por causa do menino, você está assim por causa dos pais. E eu falei, agora eu estou doido mesmo. O menino que tinha aquele negócio, e eu estou assim por causa dos pais, por quê? Aí Deus falou ao meu coração, irmãos, assim, ó. Aquele homem e aquela mulher não via uma enfermidade, não via um câncer, via um filho. E por isso ele se alegrava com o filho. Quando você olhou e viu um câncer, você se sentiu mal, porque você viu uma doença e os pais viam um filho. Estou falando de um pregador, viu, irmã? Estou falando de alguém, não. Deus falou, você não conseguiu enxergar um filho, você só conseguiu enxergar um câncer. E os sintomas que você teve foi de doença. Agora, aquele homem e aquela mulher sorria porque via o que, irmãos? Um filho. Não via uma doença. O que nós temos visto da nossa família? O que nós temos visto do nosso casamento? Irmão, nós temos visto doença? Nós só temos visto isso. Então esse sintoma vai nos acompanhar. Mas agora quando nós virmos aquilo que é, nós vamos fazer o que, irmão? Como aquele pai e aquela mãe se alegrar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Põe a mão sobre o seu coração. Permita que os irmãos ministrem isso sobre o seu coração. Permita que nessa noite você seja ministrado
E que você tenha convicção que dele, por ele e para ele são todas as coisas. E que nesse início desse seminário da família, nós saiamos daqui com essa convicção, que independente de como está, nós celebraremos o que é a bênção de Deus na nossa casa. Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor.